Olha, que os jogos atuais e as empresas de game estão decepcionando atualmente, isso todo mundo já sabe. Vendo isso, eu decidi fazer um vídeo reunindo alguns games pouco conhecidos, mas com uma qualidade absurda. E melhor, por um preço acessível, irmão. São os famosos jogos indie. Fala pessoal, eu sou o Guilherme Creative. E pra você que tá procurando algo simples, mas com qualidade, jogos que não tomam muito armazenamento, não precisa ter PC bom pra jogar, e se você tá no console, o preço é de pinga. São jogos indies, irmão. Games de desenvolvedores independentes, ou seja, feito por pessoas sem nenhum orçamento empresarial. E se os jogos atuais, feitos por grandes empresas, estão decepcionando, essa aqui é uma opção barata e simples pra você se divertir. Vem comigo que eu te mostro. Se tem uma coisa que em alguns games me chamam a atenção, é a atmosfera. É o sentimento de liberdade nos efeitos de áudio do game, e nesse aqui que eu vou te mostrar agora, tem de sobra. Limbo é um jogo simples, de plataforma e puzzle, desenvolvido pela Playdead, lançado com muito esforço pela Microsoft Game Studios em 2010 como título exclusivo da plataforma de jogos arcade da Xbox Live, e foi lá que eu conheci. No jogo, você é um menino, que através de ambientes e armadilhas perigosas, você procura por sua irmã mais velha. E pra você ir passando de fase, o jogo ele funciona na base do tentativa e erro, que o jogo espera que você falhe até você conseguir passar pelos quebra-cabeça. E o próprio pessoal que desenvolveu esse game chamou esse estilo de experiência de morte, porque, mano, além de você morrer até conseguir passar, as mortes, amigo, não são nada suave. O jeito que você se machuca é das piores formas possíveis. A empresa deixa bem claro que definitivamente o jogo não é pra criança. Só que o que chama atenção nesse game é a ambientação, que apesar de ser um jogo 2D side-scrolling, ele usa muito o estilo parallax para desenvolver o ambiente. Os cenários do game é tudo muito fantástico, isso porque é só preto e branco, mas ele usa muitos efeitos de luz e sombreamento para fazer parte da ambientação. E tudo, absolutamente tudo no ambiente reage com efeitos de som. Os passos dos personagens em meia mata, os objetos, a água e até mesmo o vento te faz acreditar que você tá num ambiente solitário. Sem contar a trilha sonora, onde absolutamente tudo se encaixa. Mano, olha só, mais tarde esse game ele foi relançado pela Microsoft como um pacote de jogos indie, que nele também vinha Trials HD, que já não vai falar dele. E eu gostava do Xbox 360 porque lá atrás, em 2010, ele fornecia espaço para desenvolvedoras indie na Xbox Live, que tinha espaço exclusivo na aba de jogos arcade, e foi lá que eu conheci Limbo. Eu comprei ele por 300 Microsoft Points, que na época dava em torno de R$25. Outra coisa também, com o sucesso desse jogo, a empresa ela decidiu fazer mais um game, só que dessa vez com elementos em 3D muito melhor, que é o Inside. Esse jogo aqui ele tem um enredo mais profundo e mais pesado. A história de um menino que, enquanto foge de algumas pessoas, ele luta para sobreviver de uma entidade empresarial que tá tentando dominar o mundo através de experimentos em corpos humanos, de uma forma totalmente questionável, cara. Que isso? Só que assim, quanto mais você avança no jogo, mais você se impressiona, tanto na ambientação quanto no enredo. E por ser indie, o jogo chama muita atenção em questão da movimentação do personagem, que é muito fluida. Toda a atmosfera que tem no Limbo, aqui tem 10 vezes melhorado. Eu já vi na promoção os dois games por R$15, amigo. De novo eu falo, esses dois jogos não são pra criança, mas eu recomendo bastante. Bora pro próximo. Um jogo simples, mas você tem que ter timing e precisão, é o Trials HD. Esse aqui, cara, é uma das minhas paixões. Trials HD, ou Trials, até hoje eu não sei falar direito. É um jogo de moto com obstáculos, desenvolvido pela empresa indie Red Links e publicado pela Microsoft junto com o Limbo, no programa de jogos arcade da Live. O objetivo do game é passar por obstáculos de moto, porém, o jogo ele é de plataforma, que fica muito mais divertido. E é mais um game simples que tem uma física aplicada muito boa, onde você precisa ser preciso nas movimentação, na tração da moto e no tempo correto de frenagem e aceleração. De uma coisa que ajuda e pode atrapalhar ao mesmo tempo é a suspensão da bike, e isso você controla com o movimento do personagem. Mano, um game dessa magnitude com jogabilidade simples, mano, é só esquerda e direita, acelera e freia. E pessoal, olha só, eu já conhecia esse game, mas não era da Live não, e sim, de uma versão demo de promoção do game, desenvolvida em Flash no JavaScript. E essa versão você encontrava pra jogar no site miniclip.com, cara, quem é que lembra disso? Eu duvido muito, cara, é só os velhos de guerra que conheceram essa época. Tinha também o site clickjogos.com e tudo mais, na época, cara, minha tia tinha uma lan house e era lá que eu jogava. Comenta aqui embaixo se na época você também usava o Orkut só pra jogar DD Tank, Guitar Flash, Cityville e Colheita Feliz. Cara,
O Orkut pra mim só servia pra isso. Mas voltando ao game, a Ubisoft, boba nem nada, viu o sucesso do jogo e comprou a Red Links, criando assim sequências pro game, o que eu achei top pra caramba. Saiu também o Trials Evolution, que você caracterizava o seu personagem e tinha muito mais fácil pra você passar. E melhor, o jogo continua sendo baratinho, cara, você encontra na promoção por R$30 e vale o preço, porque todos esses jogos são difíceis e desafiadores, e eu recomendo muito, mano. This is the story of a man named Stanley. Agora um jogo que eu já vou avisando, definitivamente não é pra qualquer um. The Stanley Parable. Jogo em primeira pessoa, desenvolvido por Dave Redden. Sim, pessoal, não tinha empresa, nem CNPJ, nem nada. Foi o cara que fez o game. E esse jogo aqui ele foi construído em cima do motor gráfico da Valve, a famosa Source, lançado na Steam em 2013. E como eu falei, esse jogo aqui não é pra qualquer um. O protagonista chamado Stanley trabalha em um prédio de escritórios e é encarregado de monitorar os dados que surgem na tela do seu computador. Só que um certo dia o PC deu ruim, ele parou de enviar informação, e você, sem saber o que fazer, começa a explorar o edifício e logo nota que você tá praticamente sozinho, sem sinal de vida nenhum, e o jogo começa a partir dali. Mano, a princípio, o jogo é só isso. Só que o que chama atenção nele é o desenrolar do enredo na gameplay. A história ela se divide em inúmeras possibilidades. Todas elas são baseadas em escolha que o jogador decide tomar. Tudo, absolutamente tudo tem consequência. Quando o jogador entra em uma área onde é necessária fazer uma escolha, o narrador do jogo ele sempre vai sugerir pra você qual delas você deve escolher. A questão é, vai chegar uma hora que você não vai querer obedecer, como por exemplo, a primeira escolha que o jogador tem que fazer no game é uma sala com 2 portas abertas. O narrador afirma falando que você escolheu a porta da esquerda. Só que, mano, é você que tá no controle, é você que pode escolher. E você pode optar por seguir a narração que mantém a história linear do jogo, ou você pode desobedecer e pegar a porta da direita, que faz com que o narrador fique irritado e faça de tudo para que você volte pro caminho designado. E cara, é muito divertida a maneira com que esse jogo se posiciona. E por conta disso, grande parte da história é considerada instigante sobre a natureza da escolha e decisões. A narração também ela quebra a quarta parede o tempo inteiro, principalmente quando você desobedece a linearidade do enredo, quando você decide seguir o seu próprio caminho ao invés de ficar ouvindo o narrador. Pessoal, olha só, o jogo ele é 100% formado em narrativa e focadíssimo no enredo. Então se você não se familiarizar com o inglês, vai ficar meio complicado. E eu poderia falar que em pleno século 21, a gente tá em 2224, um jogo em inglês não rola. Só que, mano, o game ele é indie, e ele é 2012, então não tem muito o que cobrar. Por isso é importante você estudar e eu também não vou cagar regra aqui. Existem mods com tradução em português, eu sugiro que você use mesmo. E na internet tem um pessoal que tá trabalhando num mod onde uma inteligência artificial dubla o narrador. Por enquanto, a parada ela é só beta mesmo, até onde eu sei. Mas eu espero que isso daí lance logo pra gente poder baixar. Pra você que tá procurando um jogo pra descer a chinela, sem se preocupar muito com narrativa, Midnight Fight é perfeito pra você. Midnight Fight Express é um game beaten up, desenvolvido por Jacob Vinell e publicado pela Humble Games. Olha só, Humble Games significa jogos humildes. No jogo, você luta numa cidade cheia de vagabundo, criminoso, policial corrupto, gangues de rua e facção. O jogo tem uma perspectiva de câmera isométrica, que é aquela do ângulo de cima meio torto de lado. Captura de movimentos foram usados no desenvolvimento da gameplay, para a luta ficar bem fluida. Tem um sisteminha de upgrade para você desbloquear combos e muito mais. Sem contar que você pode pegar armas brancas no chão, tanto brancas quanto de fogo. Cara, resumindo, para você que veio do PlayStation 1, é tipo um Jack Chan Stunt Master da atualidade. Se você curte esse tipo de game, esse daqui é fundamental. Bora pro próximo. Vamos falar de um game agora que ninguém conhece, mas me impressionou justamente pela atmosfera mesmo. Darkwood, jogo de survival horror, numa perspectiva de câmera de cima, tipo dos primeiros GTAs, tá ligado? Desenvolvido e publicado pela Acid Wizard em 2017. A história desse game, ela se passa numa floresta isolada, em algum lugar da Polônia soviética, em que os personagens principais estão presos há um certo tempo. O jogo ele possui um mundo semi-aberto, com novas áreas sendo desbloqueadas conforme tu vai avançando. O jogo a princípio, ele é meio escuro, mas ele tem um sistema de dia e noite, jogabilidade de combate e stealth, e sistema de captação de recursos, criação de itens, o famoso crafting. E assim, mano, é mais um jogo onde ele foca exponencialmente na atmosfera e nos efeitos de som. É tudo muito imersivo.
cada passo dado, cada porta que tu abre, item que você coleta, parece que você tá lá mesmo, mano, é muito bom. E apesar do jogo ser considerado de terror, os desenvolvedores eles decidiram criar o jogo com total ausência de jumpscare, ou sustos, como a gente fala. Eles decidiram focar totalmente na construção de uma atmosfera de suspense. Isso vale muito mais do que você ficar colocando susto a cada esquina. O susto, ele tem que ser construído. Você vai assustar o jogador toda hora, sem precedente nenhum, fica irritante. E eu definitivamente não jogo jogo assim. Mas aqui, mano, vale tudo muito a pena, cara. É tranquilo pra você jogar. Bora pro próximo. Um jogo onde o objetivo é só subir, mas ele não é tão fácil quanto você tá pensando, cara, você vai entender. Only Up, jogo de terceira pessoa com elementos de plataforma, desenvolvido pela SCKR Games, lançado na Steam em 2023. E cara, olha só, se você conhece a história do João e o pé de feijão, você matou a charada, o objetivo é só subir. Tu começa num ferro velho, e a característica do game, se você for ver, ela é semelhante às favelas do Brasil. Você só tem que subir o morro, mas é sempre um desafio. E eu comprei esse jogo justamente pelo preço, tava R$5 na promoção. E ele ficou famoso porque a caraiada de streamer que jogou ao vivo esse game não tá no papel. O jogo é definitivamente incrível e já te adianto, ele não é fácil. Se você estiver lá em cima e você cair, você começa tudo de novo. E pessoal, olha só, videozinho top, só pela Horde, só pra alegrar a semana. Tem uma porrada de jogo indie que eu não mostrei, eu sei, Little Nightmares, Celeste, cara, muitos outros. Mas esses aqui eu mostrei porque são os que estão no PC, são os que eu tenho e que são baratos. É por isso que eu resolvi falar deles, beleza? Comenta aqui embaixo qual game indie é o seu preferido e se inscreva no canal, mano. Agora são 2 vídeos por semana, mano. Sem massagem, a vida é louca e não era todo de passagem. Um abraço pra você que me assistiu até aqui, mano, vai ver o último vídeo que eu lancei, que ele tá animal. Modéstia à parte, eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, mano, tamo junto.